Conversas com Professoras é um projeto de extensão do Grupo Alfa, coordenado pela professora Maria Tereza Estevam, por mim, professora André da casa. A proposta é que seja um encontro de professoras para discutir essencialmente sobre a alfabetização e todas as suas questões que atravessam a educação no Brasil. Então, é um projeto que existe há 20 anos, uns 20 anos já, aqui na UF, né? E geralmente a gente faz esse encontro a última segunda-feira de todos os meses. Então, todo mês, a última segunda-feira, a gente tem esse encontro aqui, ou é aqui na Florestão, é ali na Paulo Freire, sempre a última segunda-feira, de 6 até as 8h30, 9 horas, tá? É aberto, é gratuito, a gente sempre pede que mandem um e-mail para a inscrição, só para eu saber mais ou menos quantos certificados eu vou imprimir, tá? No final é só pegar o certificado comigo, tá bom? Então, eu vou passar a listinha de presença. Quem não tiver inscrito, por favor, bote o nome assim, só para a gente ter um controle de quantas pessoas vieram, tá bom? Então, para o Conversas de hoje, nós estamos recebendo nossa convidada, a professora doutora Virgínia Lousada, professora da UERJ. Então, por favor, venha para o Regina. Virgínia vai conversar com a gente sobre essa relação entre alfabetização e educação infantil, tá bom? Então, que participem, que é uma conversa, então quero convidá-las também a participarem dos diálogos. Virgínia vai puxar a conversa, mas depois o microfone está aberto para que a gente possa estar trazendo a nossa história, o nosso depoimento, as nossas reflexões sobre essa questão, tá bom? Obrigada, boa noite. Boa noite a todas e a todos. Eu sei que está todo mundo já, assim, acomodado, mas eu gostaria de pedir que vocês se aproximassem, que isso aqui é meio intimidador, né? Está tão longe assim, já que é uma conversa, seria legal que a gente estivesse um pouquinho mais próximo. Tá bom? Se vocês puderem fazer isso, agradeço. Deixa eu me apresentar, né? É muito bom estar aqui hoje. Fui aluna da casa, de pós-graduação. Fiz um curso em alfabetização aqui, bastante conhecido, né? Que é a alfabetização das crianças das classes populares. Fui da turma de 2002, já tem um tempinho. E depois fiz o mestrado e doutorado aqui. Então, eu costumo dizer que eu tenho duas casas. A UERJ, porque eu fiz a pedagogia lá e voltei como professora. E a UF, por conta desse tempo em que estive aqui na pós-graduação e nos grupos de pesquisa que participei, coordenados pela professora Tereza. Tá bom? Antes de começar a falar sobre o assunto, todos os lugares em que eu vou, eu aproveito para falar rapidamente sobre a questão da UERJ, que é uma questão da minha militância como professora, né? Vocês devem ter visto ou estar acompanhando pelas redes e, enfim, tudo que tem acontecido lá, toda essa situação. Retornamos hoje o período letivo. Aliás, esse ano tem sido um ano bastante difícil para todos nós, né, que estamos lá. Hoje eu vi pela rede social que uma aluna foi assaltada dentro do elevador. Não está faltando muita coisa, não, está difícil, tá, gente? Enfim. E as condições de trabalho nossas têm sido cada vez mais difíceis, as condições dos estudantes, das estudantes também, né? Então, acho que é importante, né? Estou aqui conversando com professores de educação básica, é importante sinalizar isso. A UERJ resiste, mas está resistindo às duras penas, com muita dificuldade, com muito sofrimento. E realmente nós precisamos, assim, do apoio de todos para essa luta, que é uma luta que não é só nossa. A UERJ, o que ela representa, é uma universidade popular, universidade pioneira nas cotas raciais, enfim. É uma universidade que precisa de um certo carinho por conta de tudo isso que nós temos sofrido, todos esses ataques, né? E nós imaginamos que, infelizmente, isso se estenderá às outras universidades também, né? Porque tem um projeto em curso, né, contra a universidade pública. Então, enfim, a UERJ resiste e precisamos da ajuda de vocês para continuar resistindo, tá? Bem, eu trouxe um PowerPoint, mas não é palestra não, é conversa. É porque, para algumas informações, eu acho que fica mais fácil de visualizar, tá? Além de professora da UERJ, né, eu fui professora de educação básica durante muitos anos. Na Prefeitura do Rio de Janeiro foram 19 anos. E gosto de falar isso também porque muito do que eu vou trazer aqui, além das minhas reflexões de pesquisa, tem a ver com as reflexões em que eu fui
enfim, vivenciando ao longo da minha prática como professora de educação básica. Eu trabalhava tanto com a educação infantil quanto primeiro ao quinto ano. Então, fui professora alfabetizadora, por conta disso fiz o curso aqui. A alfabetização é uma questão delicada em todos os sentidos, porque o nosso país é um país com um número muito grande de analfabetos, né? Pessoas que não conseguem se alfabetizar, e aí tem toda uma questão que a gente precisa discutir, por que isso não acontece. Enfim, sabe, são vários elementos, mas é uma coisa que vem acontecendo ao longo do tempo. Em 95, eu tive uma turma na Prefeitura do Rio de Janeiro, os meus alunos eles tinham 16 anos, na quarta série. Por quê? Porque ficaram reprovados, na época era a primeira série, ainda não tinha classe de alfabetização, e ficaram reprovados durante muitos anos na primeira série. Por conta disso, estavam com a idade avançada, digamos assim, né, com distorção da idade, com 16 anos na quarta série. E foi uma coisa que me assustou muito na época, por conta de... Eu sempre tive uma escolarização bem sucedida, e com 16 anos eu terminei o ensino, na verdade, segundo grau, né? Porque foi antes da mudança da lei, enfim. Então eu terminei com 16 anos e comecei a dar aula desde os 16 anos. E ter aqueles alunos com 16 anos na quarta série foi uma coisa que me causou um grande estranhamento. Porque, inclusive, na escola era uma coisa que não... Naquela escola, naquele momento, era uma coisa que não se questionava muito, já estava meio que naturalizada. Eram os meninos e as meninas que não aprendiam. Então, é um assunto que a gente precisa se aproximar bastante e discutir, porque tem uma questão política muito séria aí, né? O que acontece. Só que o que eu pretendo trazer aqui, algumas reflexões sobre a questão da educação infantil, né? É um pouco essa tensão de que a gente precisa discutir essa questão da alfabetização, mas entre as questões que a gente precisa discutir na educação infantil, o que seria esse processo de alfabetização? E essa relação, né, da educação infantil com o ensino fundamental. Não vou me antecipar, mas, enfim. Eu quero começar a minha fala. Você pode passar, André, por gentileza? Agora, em 2017, nós tivemos uma mudança no PNAE, que é o Pacto da Alfabetização na Idade Certa. Até então, as ações do PNAE, né, ele surge em 2012, não contemplavam a educação infantil. Não era assim, confesso que eu não fiquei surpresa. Era uma coisa que eu acho que a gente já esperava, mas ao mesmo tempo surpreende, né? Quando saiu a portaria nova desse ano, as ações que estão... Pode passar? Que estão previstas. Primeiro, eu fui sinalizando algumas coisas ali, fui marcando. A questão da garantia dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento tem muito a ver com a questão da Base Nacional Comum Curricular. Essa ideia dos direitos de aprendizagem é uma coisa que eu acho legal também da gente discutir um pouco. Eu fui recortando, eu não coloquei a portaria na íntegra, tá? Fui colocando aquilo que interessava para a gente conversar. E a questão do foco dos estudantes da pré-escola e do ensino fundamental, e também dos professores, coordenadores pedagógicos, enfim, profissionais que trabalham com a educação infantil. Pode passar, por favor? Ali, formação e serviço dos coordenadores pedagógicos, educação infantil, professores de pré-escola, enfim. Formação e constituição de uma rede de formadores, pré-escola, educação infantil. E é difícil não analisar essa questão, né? Isso é uma coisa que, se você olhar desde lá do início, a primeira portaria lá em 2012, entre outras coisas, essa ideia de garantir a alfabetização até uma idade, até os 8 anos, que também é uma coisa que a gente precisa discutir. Melhorar o índice do IDEB e resolver essa questão, né, da distorção idade séria, que seria um pouco esse exemplo que eu trouxe dos alunos, né, com 16 anos, que também é uma coisa que a gente precisa discutir, porque a escola tem uma série de questões que acontecem na escola, entre elas também vários mecanismos de seletividade e de exclusão que são internos da própria escola. Tá? Pode voltar ao anterior? E ali embaixo, né, o objetivo de melhorar a aprendizagem dos alunos no ensino fundamental em língua portuguesa e em matemática. A minha tese de doutorado, eu trabalho com... Tem alguém aqui da Prefeitura do Rio?
Tá. Eu trabalho com os cadernos pedagógicos da pré-escola. E o meu argumento é que os cadernos eles foram criados para melhorar os índices nas avaliações externas que os meninos farão ao longo da escolaridade. Embora na educação infantil, na pré-escola, no município do Rio ainda não tem essa questão, né, das avaliações externas, enfim, não tem, inclusive, instituído a questão da prova nessa faixa etária, mas, enfim, tem toda uma discussão de que estudos apontam de que crianças pré-escolares costumam ter um rendimento melhor ao longo da escolaridade do que crianças que não frequentaram a pré-escola. Tá? Então, no meu ponto de vista, né, estou fazendo algumas coisas para a gente pensar aqui, não é coincidência que o PNAEC, né, com essa ideia de que é necessário alfabetizar até os 8 anos, preveja entre essas ações a questão da melhoria da aprendizagem na língua portuguesa e na matemática ao longo da escolaridade, né? Inclusive a ideia da formação continuada nesse sentido. Uma coisa assim, que eu queria trazer para a gente pensar, né, é que os nossos alunos, principalmente os alunos da escola pública, muitas vezes eles precisam de um pouco mais de tempo na questão da alfabetização. Por quê? Não é que os outros alunos, as outras crianças, elas tenham uma inteligência melhor, ou não é questão não é essa. Mas os alunos, as crianças das classes populares, muitas vezes elas não têm acesso a todo o capital cultural que as crianças da classe média, por exemplo, têm. Um ambiente letrado, com uma certa intencionalidade, né? Eu costumo trazer a minha filha como exemplo, uma criança que com 5 anos ela sistematizou o processo dela, com 5 anos mais ou menos, mas era uma criança que tinha acesso desde a barriga da mãe, né? Enfim, todo o trabalho com a oralidade, os livros que eu lia, as conversas que eu tinha, as viagens, enfim, o material impresso que ela tinha acesso não só ao livro, mas todo um acesso intencional que muitas vezes essas pessoas não têm. E aí, nesse sentido, uma coisa para a gente pensar, não estou advogando aqui que a criança fique na escola sem aprender, não é isso. Mas, ao mesmo tempo, acho que é uma coisa para a gente pensar se determinar esse limite etário é uma coisa que é possível de ser feito levando em conta todas essas questões. Mas é uma questão delicada, é legal da gente abrir para a gente conversar, porque também essa ideia, né, do estudante ele ficar na escola sem aprender e chegar aos 16 anos, né, agora, sei lá, no 5º ano, 4º ano, isso também é bastante complicado. Né? Essa desresponsabilização da escola, do meu ponto de vista, é bastante complicado. Recentemente estava numa banca de mestrado e a aluna de lá do Proped era professora aqui da rede de Niterói. E ela trabalhava com turmas de aceleração, que é proposta nesse ciclado. E os alunos, né, de aceleração são aqueles alunos que não foram bem-sucedidos na sua escolaridade. E por conta disso eles vão para uma turma especial. E aí uma das questões que eu coloquei para ela, eu entendo que tem toda uma série de questões que faz isso acontecer e que muitas vezes o professor ele é exclusivamente responsabilizado por isso, mas ao mesmo tempo a gente também não pode se isentar dessa responsabilidade. E aí a pergunta que eu fiz na ocasião, o que a gente fazia com esses alunos e com essas alunas, né? Que a escola também, né, por conta de uma série de questões, vai produzindo esse lugar de fracasso para esses alunos. Enfim. Eu queria trazer uma coisa para a gente pensar. Recentemente estava dando aula, e aí eu fui olhar com mais calma a página do Movimento Todos pela Educação. Vocês já ouviram falar do Todos pela Educação? Então, passe para mim, próximo. Ele é um movimento que se diz lá, apartidário, partidário plural ali no segundo parágrafo, né? Congrega representantes de diferentes setores e passa, André, volta. Passou demais. E aí, olhando com mais calma para as metas, eu percebi que algumas pautas nossas bastante conhecidas, entre elas a ideia da criança jovem de 4 a 17 anos na escola, a criança plenamente alfabetizada até os 8 anos de idade,
enfim, e também a ideia da distorção ali no aluno com a aprendizagem. Eu estou trazendo algumas coisas para a gente conversar mesmo, tá? Não estou fechando as questões, né? Eu acho que tem alguns elementos aí para a gente pensar. E aí, se a gente for olhar lá, quem faz parte do Todos pela Educação, pode passar? Não, primeiro ali é a Fundação Lehman, né, que chama bastante atenção aqui. Né? Se você passar mais adiante, tem umas instituições mais conhecidas. Passa o próximo, por favor. Rede Globo, Vitor Tivita, Ayrton Senna, BID. Sim, a Ayrton Senna, inclusive, recentemente eu li uma entrevista da Viviane Senna, ela fazendo uma defesa das aprendizagens socioemocionais, e ela dizendo, entre outras coisas, que o professor ele não sabe ensinar. Isso também abre, né, o precedente para que essas instituições apresentem uma série de materiais estruturados, políticas de formação de professores, levando em conta que o professor não sabe trabalhar, então, né, eles ganham muito dinheiro com isso. E essa entrevista dela, assim, confesso que me incomodou bastante, porque é uma pessoa que, enfim, não é da área de educação, né, é de uma instituição privada. Nós temos tido bastante dessa parceria, entre aspas, né, do privado com o público, aquilo que alguns autores chamam de quase mercado, essa ideia do privado, né, enfim, resolvendo as questões no público, ganhando dinheiro com isso, e entre outras coisas ela dizendo que realmente o professor do século XXI, ele precisa de uma série de questões, enfim, para poder ser um professor melhor. E aí, passa para mim, André, por favor. Ali, Fundação Roberto Marinho, né? Na minha tese... Pode deixar aí. Por que eu trouxe isso? Porque na Prefeitura do Rio... Desculpa, eu vou falar um pouco mais da Prefeitura do Rio, porque foram 19 anos da minha vida, na minha tese. Escrevi sobre isso, então me sinto mais confortável, né? Tenho um pouco mais de conhecimento da rede, né? Nós tivemos, antes dos cadernos pedagógicos, um material chamado material produzido pelo Instituto Alfabeto para pré-escola e para alfabetização. Não sei se algumas pessoas estão balançando a cabeça, quem conhecem, né? Quem conhece não esquece jamais, né? Como Minas Gerais, né? É inesquecível, né? Enfim, e aí eu fui dar uma olhadinha no DO, isso também é uma coisa que me assustou, porque até então essas informações estão lá e muitas vezes a gente não acessa. Estavam lá no Diário Oficial. Se vocês olharem a quantidade de dinheiro, né, que o Alfabeto ganhou da Prefeitura do Rio de Janeiro, material de qualidade no mínimo duvidosa, foi bastante dinheiro. E aí, por conta disso, depois do Alfabeto, perceberam que não deu muito certo, aí vieram com a discussão dos próprios cadernos da rede, que, entre outras coisas, a justificativa que eram produzidos pelos profissionais da rede, porque o Alfabeto ele foi implementado primeiro, na época eram 10 CREs, era uma escola por CRE, e depois a ideia era que ele fosse difundido por toda a rede, mas enfim. Então, isso é uma coisa também para a gente pensar com essa discussão, né? Eu volto a dizer, gente, eu comecei a minha fala falando que eu me senti extremamente incomodada e que isso, aliás, eu nem disse, mas isso foi aquela escola e aquela turma foi uma escola em todos os sentidos para mim. Que aquela situação era uma situação que não podia acontecer, mas ao mesmo tempo a gente precisa ampliar um pouco mais esse debate, né? Acho que a gente também, na medida em que a gente não discute isso, a gente vai se tornando cada vez mais influenciado por todo esse contexto, né? Passa para mim, né? Bem, agora eu vou dar uma parada. Enfim, existe toda uma discussão, né? Por que o tema alfabetização e educação infantil é um tema polêmico? Bem, comecei dizendo que temos uma questão séria da alfabetização no nosso país, né? Existe essa discussão, né? Do que seria esse trabalho com a educação infantil, mais especificamente falando da pré-escola.
até esse nome, pré-escola, né? Essa discussão do que seria, qual seria o trabalho pedagógico realizado na pré-escola. E aí a gente se pergunta, né, nesse contexto, qual é o e estou jogando para a gente conversar, tá? Qual é a função da pré-escola nesse contexto? E o que significa, o que a gente entende como alfabetização? Tem um vídeo na internet de uma professora que lá no Rio de Janeiro foi instituída uma prova no primeiro ano, crianças de 6 anos, recém-saídas da pré-escola, que é Alfabetiza Rio. E aí, em 2013, o resultado ele foi ranqueado e o ranking ele aparece, ele é fácil de você encontrar. E essa professora que fica em primeiro lugar é uma professora de um CEP de horário integral em Santa Cruz. Eu tenho uma entrevista depois, enfim, se alguém tiver interesse, posso disponibilizar. E no início, a entrevista é até bem interessante, ela vai falando do trabalho planejado, intencional, com a questão não apenas da linguagem escrita, mas das diferentes linguagens, né? Questão do ambiente alfabetizador letrado, e aí ela faz essa diferenciação entre alfabetização e letramento. Um trabalho coletivo na escola, em que as crianças têm acesso a diferentes tipologia textual. E aí, quando vai chegando ao final, ela fala uma coisa assim que me deixou bastante assustada. Ela fala o seguinte, que existem, né, naquela época, eu não posso dizer agora, porque esse vídeo é de 2013, existiam simulados na escola. Simulados para todas as crianças, inclusive da pré-escola. E aí ela justifica um pouco esse bom resultado, que ela fica em primeiro lugar, e ela também diz que naquele ano tinha sido ela, mas que em outros anos, enfim, era um CIEP que costumava ter bons resultados nessas avaliações. E ela meio que dá uma dica, né, também dessa ideia de preparar para a prova, né? E ela fala até muito orgulhosa de que as pessoas que vão aplicar o Alfabetiza Rio, porque ele se não me falha a memória, o Alfabetiza Rio é da Consulplan. Acho que ele é feito pela Consulplan. Inclusive fez acho que foi a Prefeitura de Caxias, enfim, o processo seletivo. É uma empresa bastante conhecida, tá? E que os aplicadores da prova ficaram bastante impressionados assim, com a postura das crianças perante a prova, porque as crianças sabiam se comportar, sabiam se portar, sentar, enfim, né? Sabiam ter um comportamento adequado para aquela situação. Haviam sido preparados para aquele momento, mais ou menos. Sim, ela diz exatamente isso, que é toda terça-feira. Volto a dizer, estou datando o vídeo, ele é de 2013, eu não sei se isso continua até hoje, tá? Mas em 2013, ela diz que toda terça-feira o CIEP em questão ele parava para que todas as crianças fizessem um simulado. Então, essa ideia, né, da alfabetização e do bom rendimento aparece com muita força. E quando ela diz, inclusive, que isso começa, né, pré-escola, e aí a gente tem várias questões aí, né? O que a gente considera também como conhecimento, né? O que significa esse bom resultado, esse bom desempenho? Trazendo algumas questões para a gente pensar, né? Será que as crianças, realmente, elas... Enfim, eu não conheço a localidade, eu não posso falar. Estou falando questões que foram aparecendo na medida que eu vi esse vídeo. Esses bons resultados são porque as crianças estão nesse processo, ou porque elas foram preparadas, ou são ambas as coisas, ou tem outras coisas ali. Eu não sei, mas acho que são questões importantes para a gente pensar. E aí, nos documentos oficiais que falam sobre a questão da infância, nós temos, eu peguei o mais antigo, que é o de 98, que é o RECNEI, que é o Referencial Curricular. Ele tem 3 volumes, e no terceiro volume ele fala sobre a questão da linguagem escrita, mais propriamente dita. É por isso que eu separei, para a gente poder ver aqui. Tá? Tá meio pequenininho, mas eu... Enfim, ele vai falando os objetivos gerais da educação infantil. Tá? Esse, se não me engano, acho que eu coloquei o terceiro volume é o próximo, mas esse aí acho que é o primeiro, se não me falha a memória, acho que eu confundi na hora de fazer os slides, tá? Depois eu tenho que retificar.
Então, ele vai falando de utilizar as diferentes linguagens, não apenas a valorização da linguagem escrita, mas das diferentes linguagens, da observação, de explorar, de descobrir, enfim, da questão das manifestações culturais. Ele vai trazendo uma série de elementos que seriam, do ponto de vista do documento, os objetivos a serem trabalhados na educação infantil. E aí, especificamente falando, passa por gentileza. Na época do Requinelha de 98, foi antes da mudança. A mudança até então, naquela época, a educação infantil era de 0 a 6 anos. Em 2006, essa mudança foi feita, né? A educação infantil agora é de 0 a 5 anos e as crianças de 6 anos, elas estão no ensino fundamental, tá? Então, ele é anterior, por isso que está de 4 a 6 anos. Aí fala, especificamente falando, né, dessas crianças que seriam a faixa etária da pré-escola, também não aparece esse excesso, usar esse termo, de valorização da linguagem escrita. Por que eu estou trazendo isso? Porque o que eu tenho percebido é que, com primeiro, volta a questão, o que a gente considera como processo de alfabetização, né? Em nome dessa antecipação, dessa aquisição desse código escrito, entre outras coisas, as crianças têm brincado cada vez menos. E acabam fazendo atividades direcionadas para a linguagem escrita. Muitas vezes, atividades mecânicas e repetitivas. E aí também demonstra um desconhecimento nosso do que seria a importância da brincadeira para a aprendizagem, para o desenvolvimento das crianças nessa faixa etária. Então, as crianças, enfim, caderno pedagógico, eu tive a oportunidade de conversar e conviver com algumas professoras que trabalhavam com os cadernos e muitas reclamavam que, por conta de uma série de questões, o tempo ia ficando escasso para fazer algumas coisas porque tinha que dar conta daquele material. Embora até na greve de 2013, a categoria ela tenha conseguido a garantia de não utilizar, mas, enfim, existia isso, mas ao mesmo tempo as crianças faziam Alfabetiza Rio e, enfim, eu tive acesso há pouco tempo a algumas questões da prova, que eu na época que eu fiz a tese eu procurei muito, mas eu confesso que eu não consegui, e tanto a alfabetizar a Ana, eu consegui alguns, parece que tem na própria página do INEP, alguns exemplos e tal, mas é difícil da gente conseguir nas questões da Ana, que é a prova que é feita no 3º ano do ensino fundamental. As questões muito parecidas e muito voltadas para essa perspectiva restrita do processo de alfabetização. Segue por gentileza. Seguindo nessa linha de raciocínio, eu também dei uma olhadinha no CINEI, que são as diretrizes curriculares. Eu acho importante a gente resgatar um pouco essa história, desses documentos, porque eles também são frutos de uma intencionalidade, de uma discussão que existia na época. Por exemplo, no caso da Prefeitura do Rio de Janeiro, a gente tem materiais produzidos pela própria Secretaria dizendo que não era o objetivo principal da educação infantil alfabetizar as crianças. E aí você chega um pouco depois, anos mais tarde, com um trabalho voltado para essa perspectiva. Então, é legal a gente entender um pouco, essas indas e vindas, discutir. E aí esse documento, ele também... E esse é o último slide, porque eu disse que eu não ia trazer muitas coisas, porque eu quero mais lançar algumas coisas para a gente conversar. Quando se fala dessa articulação da educação infantil para o ensino fundamental, fala-se na não antecipação dos conteúdos que serão trabalhados no ensino fundamental. Bem, então, Virgínia, você está querendo dizer que as crianças não devem ser alfabetizadas na pré-escola. Bem, eu considero que esse não é o objetivo do trabalho com a pré-escola, mas que muitas vezes acontece por uma série de questões, inclusive porque as crianças, elas estão em processo, certo? Elas estão pensando sobre toda aquela... Elas não estão ali passivamente. E muitas vezes acontece da criança, ao longo de todas as atividades e questões que foram oferecidas, dela sistematizar o processo. E é lógico que você não vai atrapalhar a vida da criança, A questão não é essa.
Mas a diferença é você entender que isso pode acontecer, mas você tem um trabalho voltado para as características daquela faixa etária, um trabalho pensado a partir das diferentes linguagens, sendo a brincadeira a principal linguagem na educação infantil, ou um trabalho voltado para a aquisição do código escrito, que não permite esse outro trabalho, que é bem mais interessante e que tem muito mais sentido para a criança, inclusive esse processo de alfabetização, quando ela vive, né, quando ela está num processo ali, no trabalho pedagógico, com as diferentes linguagens, inclusive com a questão da escrita, a oralidade também extremamente importante para a organização do pensamento. É aquela história, se você está naquele processo, isso pode acontecer. E se não acontecer, talvez seja necessário que a criança precise de um pouco mais de tempo, por conta de uma série de questões, inclusive daquilo que ela teve acesso até então. E aí, joga assim, não tem como a gente não pensar na nossa responsabilidade como professor, como professora, daquilo que a gente oferece, e da escola como um trabalho coletivo, daquilo que nós oferecemos para aquela criança. E isso traz uma responsabilidade muito grande para a gente. Porque crianças das classes populares, elas precisam de muito mais qualidade naquilo que é oferecido para elas. Eu costumo dizer que algumas crianças, por exemplo, a minha filha, eu trago minha filha como exemplo, porque minha filha está tranquila, ninguém vai brigar comigo, Mas ela envolvida nessas questões, ela vai aprender apesar da escola. Ela vai aprender sempre. Por exemplo, agora na escola ela tem algum tipo de questão, eu sento para estudar com ela, se eu não conseguir, eu vou correr atrás de alguma iniciativa nesse sentido, e muitas vezes acaba até responsabilizando a escola, Mas os nossos alunos, muitas vezes, eles não têm acesso a isso. E eles precisam muito mais da escola, porque não terão acesso de outras formas. E aí, a nossa responsabilidade como professores, ela fica muito maior. Enfim, mas voltando à questão, aí é o meu posicionamento, e quero ouvir vocês, a gente está aqui para isso. Isso pode acontecer, sim, na educação infantil, mas o que eu discordo muito é da maneira que, enfim, inclusive, a minha preocupação, por isso eu trago o PNAEC logo de início na minha fala, é o que isso pode propiciar no cotidiano da escola quando tem isso. Alguém falou? Não. Pode me interromper, tá, gente? Quando isso vem atrelado, como política, e dizer que tem um trabalho voltado de formação para professores de pré-escola, para as crianças de pré-escola, entendendo essa perspectiva da alfabetização e dessa antecipação da alfabetização. E me parece uma coisa mais estruturada e sistemática, E eu confesso que isso me assusta um pouco por conta dessa discussão que eu estava trazendo aqui, de como isso vai ser entendido, de como isso vai ser feito. A gente, enfim, se as coisas continuarem assim, daqui a pouco as crianças não vão brincar mais. Isso já tem um texto da Teresa de 93, que é do Revisitando a Pré-Escola, não sei se vocês conhecem esse livro. É um livro que eu indico, que ele é um livro bem interessante, E às vezes um pouco essa ideia, de que na pré-escola não é sério e que passa a ser sério depois que vai para a alfabetização do ensino fundamental. Só que, volto a dizer, isso revela um desconhecimento nosso em relação ao trabalho que é feito na pré-escola e o trabalho que é feito com a brincadeira, Enfim, como linguagem, como isso é importante para a aprendizagem, para o desenvolvimento da criança. Enfim. Então, quanto tempo eu tenho? Oi? Não sei. Enfim. Então, algumas questões que eu queria... Tá. Algumas questões assim que eu queria trazer, Reiterar aqui. Primeiro, estou trazendo assim como questão para a conversa, A ideia é essa, da gente conversar, O que a gente considera como função da educação infantil e da pré-escola? A pré-escola, a ideia de preparar mesmo para a alfabetização,
Estou trazendo para a conversa. Ela prepara ou ela deve alfabetizar? Qual é o entendimento que nós temos do processo de alfabetização? O que a gente considera como alfabetização? A gente entende como alfabetização, aquisição do código escrito, letramento como a utilização dessa palavra, a gente entende como alfabetização, isso também acho que são questões legais para a gente conversar. O que a gente considera estar alfabetizado ou não? Enfim, essas provas externas, as questões que aparecem lá, elas não dão conta do processo de alfabetização das crianças. Não sei se vocês já tiveram acesso, já viram, por exemplo, Provinha Brasil é uma coisa que é fácil de você achar, você olha no site do INEP, estão lá todas as edições, né? Tem uma questão que ela é bem interessante, que é uma pera. Que aí você tem que fazer a correspondência entre a imagem e a palavra. Só que a pera, ela é uma fruta que ela não é conhecida em todo o Brasil. E a Provinha Brasil é uma prova federal, ela é aplicada em todo o Brasil, né? Então, enfim, será que essa criança não conseguir fazer aquela questão, será que isso demonstra que ela não está alfabetizada? Estou trazendo algumas questões para pensarmos mesmo, né? Será que se colocar mangaba lá na Provinha Brasil, será que as crianças aqui do Rio de Janeiro vão conseguir fazer? Que é uma fruta muito conhecida lá no Nordeste, né? Enfim, então, pensar um pouco essa ideia da prova, será que a prova, ela dá conta desse processo tão complexo que é o processo de alfabetização? E além, eu tenho vivido algumas questões como professora universitária, né? Agora oriento trabalhos de conclusão de curso, e a dificuldade que é de você ler o texto, você entender o texto, você trazer questões e de você ter uma escrita autônoma e produzir um trabalho. Então isso também me faz questionar, né, a qualidade desse processo, né? E são alunas universitárias, a maioria na UERJ são mulheres, né? Alunas na graduação e que tem muita dificuldade na aliás, aqui não deve ser diferente, com certeza. Mas estou brincando assim, porque quando está na fase de fazer o TCC, nossa, tem gente que, com todas as dificuldades, a gente tem um turno da noite, né? Então, a maioria aluna trabalhadora, ela faz a graduação inteirinha, quando chega na hora de fazer o TCC, eu já orientei 2 pessoas que levaram 1 ano para entregar o TCC. E levaram 1 ano porque passaram o concurso público, e aí tiveram que dar um jeito de fazer. Mas como foi difícil, né, esse processo autoral, e como foi uma série de questões, inclusive, que também nos fazem pensar o trabalho da universidade com os alunos, né? Porque, enfim, você faz uma graduação 4 anos e não consegue fazer um trabalho, né? Fica com uma dificuldade, né? É uma coisa também para a gente pensar a qualidade daquilo que está sendo ofertado ali. Então, enfim, penso que puxei alguns fios aí interessantes para a gente conversar, e acho que seria interessante da gente conversar um pouquinho, tá bom? Então é isso, muito obrigada. Pois, de uns anos para cá, a gente tem contato com essa parceria do NTI, e tem várias conversas que já foram filmados e estão à disposição no YouTube, né? Tem o YouTube, qual é o canal? É UniTV UF. UniTV UF, tá? Eu vejo pelo... Enfim. Vou virar celebridade. Isso, agora você vai pro YouTube. Então, assim, e tá lá. Só que é o seguinte, para eles terem acesso ao som, quem for falar e tal, seria interessante falar aqui, pra gente poder ouvir. Então, gente, microfone aberto, quem quiser, quem já foi aí mirabolando perguntinhas, pensando situações. Virgínia trouxe a rede do Rio, acho que a gente tem aqui outras redes, né? Tem alguém da rede de Niterói, São Gonçalo. Bom, eu mandei para Mesquita, né? Eu mandei para todo mundo. Eu mando para Niterói, eu mando para Cachoeira do Macacu, eu mando para geral. Itaboraí, eu convido todo mundo. Então, vendo 2 ex-alunas minhas aqui. Isso. Então, gente, está aberto, tá? Quem quiser perguntar, falar, trazer uma reflexão, tá? Fica à vontade. Boa noite. Meu nome é Larissa. Eu sou professora da Rede Municipal de Educação de Niterói.
na verdade, eu trouxe aqui uma grande problemática também, porque o interesse de vir aqui foi porque, assim, no início da minha trajetória na rede, eu era do ensino fundamental. E agora, no momento, estou na educação infantil. Que é uma transição muito gostosa, né? Só que, ao mesmo tempo, essa transição ela é problemática, porque você vem do ensino fundamental e aí você tem toda uma ideia, né, toda uma problemática específica do ensino fundamental, e aí quando você se depara na educação infantil, quando cheguei na educação infantil, eu não tinha experiência nenhuma, e eu me vi como cega em tiroteio, realmente. Não sei se as pessoas têm essa mesma sensação, a gente se vê como um cego em tiroteio que não sabe o que fazer. E aí você não sabe o que eu tenho que fazer na educação infantil. Eu preparo para o fundamental, né? Eu também tenho uma problemática, eu acho muito problemático esse nome de pré-escola, porque para mim tudo é escola, né? Com as suas especificidades. Eu preparo para o fundamental, eu não preparo, e até que ponto eu preparo, qual é o limite, né? Qual seria esse limite? E assim, no momento, aliás, assim, no primeiro ano que eu entrei na educação infantil, eu saí da sala de aula por conta de problemas de voz. E estou até hoje fora da sala de aula. Mas eu observo, né? Eu vivo o cotidiano da escola, porque eu ainda estou dentro da escola todos os dias, o dia inteiro. A escola que eu trabalho é uma escola de educação infantil de horário integral. Então as escolas, as crianças entram lá às 8 da manhã e saem às 5 da tarde. Não, o Rosalina é parcial, o Rosalina não é integral. O Rosalina é parcial. A escola que eu trabalho é perto do Rosalina, mas é integral em cima lá do morro, do morrão. André conhece. Eu conheço ali porque eu morava ali no Barreto, então eu conheço ali. Essa escola, no caso, é uma escola nova ali do lado do Hospital Horencio de Freitas, no Rolo dos Marítimos. Então, assim, realmente, na verdade, acho que eu vim trazer a angústia que a gente sente. É uma grande problemática, né? Porque, assim, eu não recrimino nada do que é feito na sala de aula das professoras, mesmo porque não sou eu que estou lá, né? Mas eu acho que são questões a se pensar, né? Até que ponto você pode ir e não estar massacrando esse direito da criança do brincar e desenvolver outras coisas que são tão importantes para essa idade ou até mais do que você ficar, não massacrar, mas você ficar com essa preocupação da introdução do código. Não acho que seja proibido, meu pensamento, não acho que seja proibida a apresentação, até porque crianças são curiosas. E pressupondo que, como você mesma colocou, que nós estamos num lugar, a escola passa a ser um lugar privilegiado para essas crianças oriundas dessas classes populares, em que outros lugares elas talvez não teriam acesso a tanto material. Você falou, sua filha é uma privilegiada, né, desde a barriga você lê para ela, tal, não sei o que, ela tem acesso a livros, ela tem acesso a outro tipo de material, e as nossas crianças que não têm acesso? Aí, assim, não é questão do privar, é muito problemático isso, né? Então, assim, é o que eu estou falando, até que ponto a gente pode ir? Até que ponto a gente não deve... Eu vejo isso, porque quando eu penso que as pessoas falam a questão da alfabetização na educação infantil, eu acho que a problemática é quando você tenta colocar a questão da cartilha, não estou falando cartilha... assim, não, tem que sair da... Aquelas atividades iguais para todo mundo. Isso. Não, então, assim, é que a gente vê isso, vai continuar vendo, mas a angústia vem como professora, porque, assim, nós professores, nós nos cobramos, eu acho que nós nos cobramos, porque a gente vê, né, lá a criança da escola particular, a gente vê quem é professor da escola pública, ele vê o professor da escola particular, são realidades diferentes. E aí, assim, na escola particular existe toda uma cobrança, uma outra coisa que é muito massacrada. Que é tudo muito massacrado. Aí na escola pública, você não vai fazer? Não, você não vai fazer daquela maneira. Mas você também não vai fazer nada, né? Você não vai apresentar... Então, assim,
É meio complicado mesmo, gente. Eu vim aqui só porque é angústia mesmo. Eu fico angustiada. Esse assunto me angustia. Mesmo porque, Larissa, se no papel de professor, você sabe que o mundo é competitivo. Exatamente. Aí assim, fala, porque fulaninho já aprendeu. Aí você fica naquela cobrança, mãe, eu sou uma meleca de professora, porque eu não ensinei, será que é isso? Embora a gente saiba que não é isso, porque a discussão que a gente faz é justamente essa, a gente sabe que o local da criança, ainda mais de uma criança de escola de horário integral, né? Vamos colocar a criança está lá o dia inteiro, né? Ela fica mais com a gente do que com a própria família. Isso é uma realidade nossa. A criança fica mais tempo com a gente do que com a sua própria família. Mas essa sua angústia é a angústia de todos os professores. Eu sei. Então, eu acho que é justamente isso. Aí, como eu vi que estava todo mundo quieto, eu falei, acho que ninguém está angustiado. Não, deixa eu falar lá na minha angústia. Por quê? Porque, como eu estou falando, nesse momento eu não estou dentro de uma sala de aula, mas eu estou num ambiente escolar, eu vivo aquele ambiente escolar, e essa é a grande questão. E em todo momento, você acompanha os professores e vê. E aí, assim, pelas atividades, pelo que é planejado, você percebe qual é a angústia do professor. Né? Assim, aquela preocupação, não, a criança vai sair da educação infantil escrevendo pelo menos o nome, né? Ah, não, vamos apresentar as vogais, vamos apresentar não sei o que, é complicado. Boa noite para todos. E ainda tem uma outra questão também, que infelizmente ainda acontece também, né? A nossa própria classe, vamos criar polêmica. Então, manda. A nossa própria classe não é muito unida, né? Tem isso. Então, muitas vezes a gente passa pela seguinte situação. Você é professor de educação infantil. Tá. Vamos botar o ponto. A gente não vai... A nossa função principal não é alfabetizar, né? Não é a função principal, mas a gente sabendo que pode acontecer, né? E aí, quando isso, às vezes, não acontece... E a criança chega lá no primeiro ano, mas aquela professora do ano anterior, ela não ensinou nem o nome. Ele não sabe pegar nem no lápis. Então, não é? Aí tem a cobrança exata da educação infantil. Aí a gente fica numa sinuca de bico mesmo. Te entrega ainda, né? Com a diretora. Isso, porque a professora do ano passado, a fulana de tal, ela não ensinou nem o nome em letra caixa alta. Então, assim, a gente fica numa situação muito complicada, porque hoje eu não trabalho com o pré, hoje eu trabalho com o maternal 1, que há também alguns tipos de cobrança. Na rede municipal do Rio, a gente procura fazer esse trabalho, né? O maternal 1, o maternal 2, o berçário, a gente tenta meio que preparar para a vida, ensinar a tirar roupa, botar roupa, tomar banho sozinho, né? Dentre outras coisas também. Um alfabeto para ele já babar as vogais, alguma coisa assim. Olha, a gente procura... Olha, eu trabalho com maternal 1 e assim, eu fiz uma atividade com o alfabeto na minha sala, foi muito legal. Eu cortei assim, né? Cortei metade de 40 quilos, né? Branco, colei assim na parede, mas eu só usei as letras do alfabeto que são iniciais dos alunos da turma, não usei o alfabeto inteiro. Então eu coloquei a letra grande, chamei algumas crianças para passar o dedinho com a cola colorida, né, grande assim, e embaixo eu não usei os nomes, eu usei as fotos. Então eu peguei as fotos dos meus alunos, né, então tinha lá um pedaço do papel da letra A. Aí tinha a Ana Luísa, a Ana Júlia, a Alexandra, coloquei, né. Então assim, eles começaram a se reconhecer através da foto com aquela letra, né? Eles são do maternal 1, tem 2 anos. Alguns já estão completando 3. Mas assim, isso ficou exposto lá, foi um trabalho coletivo na rodinha, né? Fizemos, colocamos lá na parede. Então assim, eu vejo que toda hora um vai lá, olha, passa a mão, eles ainda não têm essa noção do passar o dedinho, né? Passa a mão lá na letra, passa a mão na foto. Isso. Não, eles já passaram. Essa fase foi até mais ou menos no meio do ano. A maioria já está fazendo 3. Já passaram dessa fase. Isso foi muito até o meio do ano. Essa fase agora eles já voltaram desse recesso bem mais maduros mesmo, bem mais,
né, conscientes, digamos assim, né? Não tá mais tanto coisa de boca, já, né? Tanto essa fase. Ainda acontece, mas muito pouco, né? Ele já tem uma outra vivência da creche, da escola. Mas assim, a gente fica nessa situação mesmo, do que o professor seguinte espera da gente. Não é uma cobrança da rede, não é uma cobrança do secretário, não é uma cobrança nossa, entre nós. Né? Do que o professor dali do ano seguinte está esperando que eu faça com essa criança nesse ano, né? Então isso é meio preocupante. Posso entrar na conversa? Tem algumas coisas? Não, pode ideia. Eu quero que vocês venham aqui, tá? Só que elas levantaram algumas coisas, eu fui notando aqui, senão eu me perco. Bem, a gente tem um trabalho na educação infantil voltado para a questão da alfabetização. E não necessariamente a gente precisa da cartilha, da folha mimeografada, da folha xerocada para isso. Quando ela fala que está lá com as letras iniciais, colocando a foto dos meninos, ela está demonstrando, entre outras coisas, o que é feito e pensado nessa perspectiva. Inclusive, assim, quando, por exemplo, tem um texto também desse mesmo livro, no Revisitando a Pré-Escola, da Carmen Sanches, professora da Unirio, o próprio Vigotti, que também ele defende, né, que pode acontecer porque é uma coisa que é significativa para a criança. A criança ela tem curiosidade sobre a lei, é lógico que ela tem. E ele se reconhece naquela atividade. Sim, ele tem curiosidade, ele não quer, é lógico, ele está vendo que as pessoas, enfim, né, nos ambientes onde ele circula, as pessoas têm acesso àquilo ali, as pessoas utilizam por exemplo, no nosso caso, a língua portuguesa, é lógico que ele quer, e é o direito dele que ele aprenda. E ele vai ter acesso a isso, mas não necessariamente eu preciso, por exemplo, uma vez que eu tive acesso ao trabalho da professora, e ela não estava fazendo, não estou vilanizando ninguém não, mas estava fazendo um trabalho que era de vogal, brincando aí de comer a vogal, né, colocando lá o barbante colado na vogal, era o I, a letra I do índio. Não vou esquecer, que aí lembra muito aqueles famigerados, aquelas atividades do período preparatório, essa ideia de que você precisa preparar para a alfabetização. Então, é mais ou menos essa concepção aqui, né, é lógico que se você tem um trabalho intencional, planejado, feito a partir das vivências das crianças, oferecendo oportunidades que elas não têm acesso em outros lugares, isso vai fazer todo sentido para a criança, é direito dela. Agora, não necessariamente eu preciso ficar colocando a criança para preencher família silábica ou coisas do gênero. Isso a gente vai dificultar ainda mais o processo, porque as crianças, elas estão se alfabetizando. Assim como nós estamos também, porque isso é um processo longo, certo? Isso não termina. Isso é muito mais complexo e profundo. Eu não estou, assim, defendendo de que não é para ter um trabalho intencional. Não, é para ter, mas isso que a gente precisa discutir. Qual é o tipo de trabalho que a gente vai oferecer nessa faixa etária? A questão da competição, essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar, né? As crianças, elas precisam ter acesso. Acho que é isso que a gente precisa entender e pensar. O que a gente vai oferecer para elas? Aí tem a ver com as nossas concepções de infância, de aprendizagem, de alfabetização. Aí tem uma série de questões aí que precisam ser discutidas. Segundo, né, o que o ensino fundamental espera do EI? Bem, o trabalho, ele precisa ser articulado, tanto da educação infantil como do ensino fundamental. Agora, é um trabalho coletivo também. O problema, do meu ponto de vista, é que a gente trabalha de maneira muito individual. E aí fica essa coisa de que eu fico jogando culpa para o outro. E a palavra é culpa mesmo, né? O garoto não sabe nem fazer a pinça, não sabe nem pegar um lápis. E não vamos discutir, né, o que é aquela criança, o que está acontecendo, o que deixou de acontecer, qual é a qualidade do que está sendo oferecido, o que eu posso pensar e fazer. Não consigo, nesse momento, não consigo enxergar outra possibilidade. Por isso que é legal o trabalho coletivo. Que o outro vai me ajudar a enxergar, a partir de um outro lugar, aquilo que eu não consigo naquele momento. É assim... Isso é essa articulação, né? Sim, mas é uma coisa assim, que é difícil, mas é muito interessante. Assim, eu já tive a oportunidade de visitar algumas escolas, por exemplo, no município do Rio de Janeiro. E
você percebe, assim, né, quando a escola consegue ter um trabalho coletivo, eu não estou aqui vilanizando ninguém, falando que às vezes depende de uma série de questões, tá? Mas quando a escola consegue ter um trabalho coletivo, as coisas, elas funcionam de uma maneira diferente. Porque todos se responsabilizam, e aí é responsabilizar no sentido político mesmo. Sim, e articulado, né? Enfim. E aí, inclusive essa situação de, poxa, foi feito todo um trabalho intencional, mas ele ainda não conseguiu. Ele não conseguiu naquele momento. Isso não significa que vai ser ad eterno, a vida inteira ele não vai conseguir. Eu, certa vez, numa escola que eu trabalhava, eu era professora de educação infantil, minha turma tinha 4 anos, eu relato isso num texto que eu escrevi. A colega chega, pega o desenho de um aluno e fala assim: esse daqui não é o desenho de uma criança de 4 anos, ele tem algum problema. Não vou nem te mostrar os meus. Eu não sei fazer nem boneco palito. Eu sou terrível para desenho. Eu acho que eu não fiz educação de brincadeira. Eu fiz educação. Lá também deu os problemas. O polo que também naquela. Exatamente. Mas enfim. E aí o que acontece? Essa lógica da classificação é muito complicada, por essa coisa da competição, a lógica da classificação. Ela chega e fala assim: esse menino ele tem problema, ele não tem jeito, ele é igual ao irmão dele, ele vai para a turma de progressão. No município do Rio de Janeiro, na época, nós tínhamos a proposta de ciclos de formação. E a turma de progressão era a turma dos não alfabetizados, né? Depois dos 3 anos, aquele aluno, aquela criança que não se alfabetizava, ia para a turma de progressão, que era uma turma especial, para que ele pudesse se alfabetizar e depois ser reinserido na escolarização, tá? E ela fala isso, ele não tem jeito. Falei, mas colega, ele tem 4 anos, como ele não tem jeito? Ele só tem 4 anos, que isso? Calma, para tudo, né? E aí o que acontece? Depois eu saí da escola, essas coisas que, enfim, por conta das questões pessoais, você acaba mudando de escola, e um dia eu preciso retornar à escola para pegar uma documentação. Um concurso que eu estava fazendo era uma declaração de regência. Quando eu chego à escola, vou dar eu não trouxe o doce, eu vou ficar devendo. Se vocês adivinharam, é um doce. Adivinha onde o menino estava? Na turma de progressão. Lógico. O que era esperado, né? Ele foi enxergado a partir desse lugar. Então, quer dizer, ele podia dar cambalhota, que não ia fazer muita diferença, né? Ele foi olhado a partir desse lugar. Fala, Cris. Não, mas é para a gente pensar, né? Fala agora, depois eu volto aqui, sem problema. Como ela foi minha orientadora, deixa ela falar. Eu queria pedir para você, aí na sua fala, explicitar um pouco a distinção entre uma perspectiva mecanicista de alfabetização e uma perspectiva da alfabetização como um ato discursivo, um processo discursivo. Porque quando a gente fala assim, alfabetização é um processo, sim, você pode ter um processo que é mecanicista. Então, primeiro eu ensino as vogais, depois eu ensino as sílabas simples, depois eu ensino não sei o quê, depois... Não é um processo? É um processo. Então, muitas vezes essa expressão, alfabetização como um processo, acaba apagando a distinção entre perspectivas diferentes de alfabetização. E aí eu acho que podia ser interessante para pensar nessa continuidade, né? O que se faz na educação infantil no sentido de trazer a criança como... trazer para a criança a cultura escrita, inserir a criança na cultura escrita e o que é apresentar o código à criança. Né? Entendo que aí são perspectivas diferentes que vão promover um movimento diferente. Então, quando você diz assim, a minha filha, né, a sua filha, ela é participante da cultura escrita. O código é parte da cultura escrita. Como ela é participante da cultura escrita, ela vai adquirir o código. Né? Se ela tem só, que muitas vezes é o que a gente oferece na escola, e não só na escola pública, porque também essa história de que criança não se alfabetiza na escola pública
é algo a gente olhar com cuidado, porque a criança também não se alfabetiza na escola privada. O que muitas vezes acontece é o que a Virgínia está dizendo. A família alfabetiza, ela vai para professora particular, para explicadora, para não sei aonde. Então, você tem outros sujeitos que ensinam a criança a escrever. Né? Então, psicopedagogo, sei lá. Você tem aí um leque amplo, né, de pessoas, grupos, processos que vão apoiar ou substituir, porque muitas vezes é substituir a escola nesse processo. Então, cuidado de dizer que a escola pública não alfabetiza e que a escola privada sim, porque os resultados são diferentes, mas não necessariamente por essa distinção. Então, é nesse sentido de você explicitar mais esses movimentos. A professora conseguiu tocar num ponto que o diálogo... Estou te ouvindo, eu só estou anotando, senão eu esqueço, tá? Que me deixou um pouco preocupada. Porque a gente tem um discurso, às vezes, de falar, não, nós temos que alfabetizar trazendo a realidade da criança, trazendo a cultura da criança, utilizando a linguagem da criança. Então, a gente está sempre buscando o que é da criança. Se a gente, como falando, acrescentando a questão da professora, por que então a gente também fica legitimando que a escola é a única fonte, né, de que a criança está recebendo alguma coisa? Né? A sua fala em relação à sua filha também mexeu comigo quando você fala que ela recebe, ela tem um encontro aí com a questão do mundo das letras maior do que as crianças das classes populares. E aí a gente tem que oferecer alguma coisa. A minha questão é, será que a gente não está brincando com o capital cultural? De estar querendo dar um capital cultural para essas crianças que parte das nossas realidades, talvez burguesas ou capitalistas, eu não sei o quê. Aí eu só queria mexer um pouco nisso. Por partes. Primeira coisa, vamos lá. Trabalhar com uma perspectiva discursiva, né, do processo de alfabetização é trabalhar com essa ideia de que aquele processo ele é significativo para aquelas crianças. Ele faz parte de todo esse contexto que elas estão imersas. Então, por exemplo, na educação infantil, a gente tem todo um trabalho voltado com a linguagem escrita, sem necessariamente a gente colocar a criança para, enfim, preencher letrinhas e coisas do gênero. Por exemplo, vou pegar aqui, vocês têm na rotina lá da educação infantil. Você chega na rodinha, brinquei com a rodinha, né? Vamos sentar na rodinha. Você tem um trabalho com os nomes, com os colegas, as letras iniciais, enfim. Você segue para as novidades ou as coisas que aconteceram, informações que as crianças queiram trazer naquele momento. Eu, quando era professora de educação infantil, eu tinha um hábito, imagino que muitos tenham, de registrar tudo aquilo que era discutido ali. Quando você faz esse registro, você está oferecendo uma série de informações sobre a linguagem escrita para aquelas crianças. Por exemplo, você registra da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, você está mostrando. Aí tem uma questão que esse registro é significativo, porque é necessário você registrar tem por conta, inclusive, né, que a memória muitas vezes é falha, porque a criança também vai ter acesso àquele registro mais adiante. Muitas vezes a criança vai lá acessar quando ela está curiosa em relação a alguma palavra, vai lá e acessa, porque isso, inclusive, vai fazendo parte do repertório que ela tem, né, do acesso à linguagem escrita. Então, você vai lá registrar, porque você consegue registrar, ela ainda não está nessa fase. Muitas das vezes até sim, mas normalmente você não tem muita essa preocupação tão sistemática nesse momento. Você registra, você inclusive oferece questão de separação de sílaba, porque às vezes você está registrando, o espaço acabou, você precisa para de baixo, enfim. Então você está oferecendo uma série de informações, né? A criança também ela tem as suas curiosidades, ela também te pergunta. Enfim, tem uma série de encaminhamentos que a gente pode pensar nesse sentido, não necessariamente usar uma cartilha,
Agora, trabalhar com alfabetização, é necessário que o professor ele tenha repertório. Ele precisa conhecer, né, os métodos de alfabetização e ver. E aí, eu não acho que, assim, oferecer receita de bolo, acho que isso é muito pessoal. Né? Depende muito de você, o que você vai escolher. Eu, por exemplo, eu trabalhava muito com texto. Eu gostava de trabalhar com texto. Daí, a partir daí, eu ia fazendo todos os desdobramentos. Mas, por exemplo, eu tive um aluno certa vez, eu não gosto do método fônico, não gosto, eu acho ele complicado, porque relação grafema-fonema na nossa língua é complicado, nem sempre a gente tem, né? Às vezes o som é um e a escrita é outro. Mas para o menino, eu lembro o nome dele até hoje, Carlos, não esqueci. Para ele fez sentido. E aí eu tirei um pouco do meu preconceito naquele momento e trabalhei com ele. E é claro que o trabalho com a linguagem escrita, ele também faz parte, e claro, também ampliando. Aí vem um pouco para a questão que ela traz, cadê a colega do capital cultural? A escola, no meu ponto de vista, ela precisa ter esse diálogo, ampliar, oferecer as oportunidades. Quando eu digo que muitas vezes essas crianças não têm acesso, elas terão ali na escola, mas elas também têm acesso a outras informações e outras manifestações culturais que muitas vezes a gente não tem. E aí, nesse sentido, todo mundo aprende. Eu aprendo. Oi? Exatamente. Aí a perspectiva dialógica, né? Eu aprendo com ele, porque eu não conheço aquilo, e ele também aprende comigo aquilo que eu tenho para oferecer. Então... Oi? Sim, exatamente. Né? O Paulo Freire, quando diz que o professor ele também aprende quando ensina, né? Que ninguém ensina ninguém, na verdade, ambos se ensinam mutuamente, né? É porque é um processo dialógico. E é exatamente isso que a Virginia está falando, eu também, como professora alfabetizadora, eu também percebi. Né? Quer dizer, a gente tem que estar aberto ao processo da criança. Né? Porque e é por isso que os métodos mecanicistas são tão complicados, porque eles pressupõem que somos todos iguais e pior, que aprendemos todos da mesma maneira. E não aprendemos. Pensamos a língua da mesma maneira, compartilhamos da mesma língua, o que não é verdade, né? Quando você traz a questão da pera, né? Não é verdade, né? Eu vou ter alguns alunos que sabem o que é pera, outros que sabem o que é açaí, outros que sabem o que é ingá, outros que sabem o que é siriguela. A gente não compartilha nem da mesma estrutura, né? Da forma como, né? Por exemplo, o pessoal da família do meu pai, né? Na família da minha mãe, quando a gente ia na casa da minha avó, que era a mãe da mãe, a gente ia na casa da vovó. Quando a gente ia na casa da vovó de papai, era na casa de vovó de papai. Né? Eu não sei porquê, mas quando era da mamãe era da vovó, da outra avó era de vovó. Mas enfim, né? Então, de vovó, era Pernambuco, era de vovó. Né? E lá na de mamãe era da vovó. Então, assim, e isso assim, né? No mesmo... Então, a perspectiva de você alfabetizar a criatura com um único método, né, assim, igual para todos, o mesmo trabalho para todos, você está apostando no fracasso de muitos. O problema é que a gente já aposta no fracasso de muitos há muito tempo. Quando a gente já tem aí uma longa produção. Isso. Do menino, a gente individualiza esse fracasso, a responsabilidade é dele, não se questiona o processo que foi oferecido a ele ou a qualidade do que foi oferecido a ele. Ele é como o menino que eu disse aqui, de 4 anos, o desenho dele é esquisito, ele tem problema. Oi? Sobre o menino que você estava explicando a ele, explicando, e ele só por uma situação. Na alfabetização? Comigo não foi o fônico, foi exatamente silábico. Já contei essa história aqui na UF, quem é meu aluno já ouviu, que é o seguinte, saí eu do mestrado aqui na UF, né? Toda trabalhando no meu construtivismo, né? Peguei meus fantoches, meu violão, né? Meus rótulos, né? Vamos lá, né? E vamos trabalhar com as narrativas também, alfabetizava a partir do texto, né? Muita letra de música, muita história cantada, muito brinquedo cantado, muita trava-língua. Então, sempre partindo dessa perspectiva das crianças. E tô lá e a turma tá indo, né? Interagindo, tá produzindo, tá? E tem aquele menino, aquele que sempre fica, e você, meu Deus do céu, não é possível, o que houve?
e tá todo mundo lá e tal. E aí, um belo dia, né, estamos lá trabalhando, claro, professora, aquele, né, aquele furdunço, você já estressada, aí tem um dia que a gente perde a paciência, né? Aí ele tá lá travado, eu falo assim, meu filho, pelo amor de Deus, é B com A barbá. Né? É B-A, bá, L-O, ló, ó, bá, L-A-A, bala. Aí o menino para, aí o menino olha pra mim, assim mesmo. E eu parado esperando o que vem depois do ar, né? Então, é M-A-M-A, C-A-K, C-A-C-O, macacu. Então, é B-O-B-O, N-N, C-A-K, boneca. Aí ele vira pra mim e fala assim, mas por que você não me disse antes? Então, né, quer dizer, e às vezes é isso, né, eu acho que, o professor é muito angustiado, mas eu acho que a gente precisa descentrar, Larissa. O trabalho do professor não é olhar para si, nem para o colega do próximo, o trabalho do professor é olhar para a criança. A gente está na escola, é pela criança, é para a criança, ele é o centro. Então, assim, às vezes a gente fica muito preocupado realmente com o diretor, com o coordenador, com o que o colega da outra sala, com o que a mãe, com o que o pai, com o que o Lego, com o que o peixeiro da esquina, sabe? Porque, gente, numa sociedade que até Alexandre de Frota sabe de educação, cara, você vai ficar se preocupando com o que os outros falam, que a Viviane Sena sabe de educação. Desculpa. Quem tem que saber de educação somos nós. Nós precisamos saber mesmo, precisamos estudar. A gente precisa estudar, precisa estar aqui, se encontrar, conversar. Agora, sempre ter esse foco. Quem é essa criança? O que ela sabe? Né? Porque a gente sempre está assim, né? O que ela sabe? Que língua é essa que ela fala? Né? Que textos são esses que ela me traz? Que música estranha é essa que ela canta? Né? Então, vamos lá, vamos ouvir. Então, tem muita narrativa na sala de aula e a gente, sabe... Então, já que eu estou com o microfone, vou falar rapidinho, tá? É assim, porque tem uma coisa que vem me incomodando muito, né? Assim, fala assim, a sua filha, por exemplo, né? Você falou, Sofia, eu sempre falo dos meus, enfim, a gente sempre fala dos nossos, né? E assim, né? São crianças que tiveram privilégio. Gente, não é privilégio, não, é direito. É direito. O que nós oferecemos aos nossos filhos, sobrinhos, quer dizer, as crianças, né? Que a gente tem essa consciência da importância... É o direito. E é esse direito que é negado. Quando a Virgínia fala, a minha filha vai com, sem ou apesar da escola, é isso. Mas o que fez diferença nessa competição não é porque a escola da filha dela vai ter mais livro didático com 500 páginas ou não, o que faz a diferença mesmo é exatamente toda essa vivência, essa importância, né? Essa interação com a língua, essas narrativas. Então, olha só, quando a gente fala assim, a gente tem que oferecer a essas crianças, o que a gente tem que oferecer a essas crianças para eles entrarem, né, nesse jogo, para eles jogarem esse jogo? Será que é oferecer, né, essa cópia, essa prova? Porque a gente sabe que a sociedade é seletiva. Mas será que na seleção o que está pesando é isso mesmo? É porque eu aprendi a fazer a prova, porque eu aprendi a me sentar para fazer prova, porque eu aprendi a me sentar para fazer cartão-resposta. Será que é isso que vai fazer a diferença na vida? Né? Cartão-resposta. Mas será que é isso que vai fazer a diferença na hora que a sua filha tiver que escrever uma monografia? E a filha daquela outra pessoa que ficou lá, coitada, né? Copiando, tiver que escrever uma monografia? Enfim, será que quando a gente, né, se alfabetiza, com a bola pula, dá conta do TCC, né? O bebê baba o bife, sei lá, nem lembro mais. Mas olha só, eu também queria lembrar uma história, você contou uma. Eu, durante um tempo, trabalhei na equipe de alfabetização da CRE. E aí, entre outras coisas, eu ia às escolas avaliar as crianças para educação especial. E eu vivi uma situação que foi bem interessante. Eu cheguei a uma escola certa vez, um relatório da escola dizendo que a criança precisava ir para a classe especial, que ela tinha algum tipo de distúrbio, algum tipo de problema. E
a escola se queixava que a criança estava com 8 anos, ou seja, no final, né, desses 3 anos de alfabetização, e que a criança não sabia nada sobre, não, né? Então, por isso ela tinha, inclusive, se pensava que ela tinha algum problema porque ela não sabia nada. Foi isso que estava escrito no relatório e eu fui conversar cheguei lá e conversar com a criança. E aí eu fiquei muito impressionada com a criança, primeiro assim, porque, entre outras coisas, se dizia que ela tinha muita dificuldade de interação com quem ela não conhecia. Ela era extremamente tímida, fechada, que não era possível nem saber o que ela sabia, enfim. Bem, eu cheguei a... E volto a dizer, eu não estou querendo vilanizar ninguém, não, tá? Eu acho que a gente precisa pensar, né, essa criança e esses nossos processos, né? A gente às vezes vai automatizando algumas coisas e não para nem para refletir sobre os nossos próprios discursos. Eu chego à escola, a menina, a primeira coisa que ela faz quando eu chego na turma, ela senta do meu lado e começa a conversar comigo. Era uma criança que, segundo a escola, não interagia com ninguém e principalmente Ela falava com estranhos, falou? Você é meio estranho. eu sou meio, então foi isso. Aí tudo bem, aí eu chego lá e começo a conversar com a criança, e quando eu tento conversar alguma coisa sobre a questão da escrita e tal, ela fica meio ressabiada, lógico, né? Óbvio. Ela fica meio assim comigo, mas depois de um tempo ela vai conversando e tal, e aí eu falo, vamos escrever alguma coisa? Eu não lembro o nome da menina, vamos escrever alguma coisa? Vamos. Não. Mas vamos, qualquer coisa eu te ajudo. Se você não conseguir ainda, eu te ajudo, vamos fazer junto, tá? Aí ela, tá bom. Aí, primeira dificuldade, aí tem umas questões que são de ordem, assim, técnicas mesmo, né? De encaminhamento de professor alfabetizador, né? Que a gente precisa conhecer. Aí vamos escrever, vamos. Aí quando eu olho, o alfabetário está lá em cima. Às vezes o alfabetário, ele é mais para enfeitar a sala do que ele para fazer sentido ali ou para ser acionado, né? Está lá em cima. Aí eu falei, não tem problema, vamos tentar olhar. Aí, se a professora não gostou não, ela subiu na mesa para poder olhar no alfabetário. Eu também fingi que, se ela não gostou, eu fingi que não vi, né? E eu falo assim, vamos escrever uma palavra, tá? Ela, tá bom, vamos escrever mamãe. Então qual é a palavra de mamãe? Aí ela aponta e me fala assim, é essa daqui. Não, mas não é essa daqui não. Não é essa letra, é a letra M. Mas por que não é a letra M? Porque o nome da minha mãe não começa com essa letra. Como é que a menina não sabe de nada? Exatamente, né? Foi a minha reação, né? Uma menina que não sabe nada, que tem problema, uma menina que não conversa, que não interage, uma pessoa que se dispôs a ficar, sei lá, alguns minutos com ela ali, mais próximo. E dali eu fui fazendo alguns outros encaminhamentos e fui vendo, assim, realmente ela não estava do jeito que a escola ou a expectativa da professora em relação ao processo de aprendizagem dela. Mas ela demonstrou conhecer e ter conhecimento sobre a língua, né? Eu tinha. E aí envolve uma série de questões, inclusive a nossa dificuldade de realmente conhecer essa criança, de se aproximar dela. E, entre outras coisas, algumas dificuldades nossas também, por exemplo, turmas muito cheias. Isso também não é impeditivo, não estou dizendo que é impeditivo de nada. Mas isso dificulta, porque, né, quando você tem uma turma muito cheia, né, você tem que pensar uma série de estratégias para ir se aproximando daqueles que precisam mais, né? Por exemplo, no caso da educação infantil, você falou, né, quando você caiu de paraquedas na educação infantil. Eu também caí de paraquedas numa educação infantil uma vez. E no meu caso era assim, eram 2 escolas, uma ao lado da outra, e a CRE decidiu que ia transformar uma das escolas em ensino fundamental inicial. E a outra ia ser ensino fundamental final. E que ia começar pela educação infantil. Só que colocou as turmas de educação infantil sem menor infraestrutura. Naquele ano, eu ganhei de presente um cálculo renal. Não estou exagerando. Por quê? Eu tinha turmas, né, de 4 anos, as salas que nós usávamos na educação infantil eram no 2º andar, nós subíamos uma escada. E o banheiro que as crianças usavam era ali, e o banheiro que os professores usavam não era naquele andar, era embaixo. Então, no início do ano, eu tinha algumas crianças
que tinham uma extrema dificuldade com aquela escada. E que, inclusive, eu pedia para que elas não descessem a escada e muitas vezes elas não me ouviam. E eu ficava preocupada que poderia acontecer algum tipo de acidente. Então, nessa brincadeira, né, eu ficava o tempo todo, eu não saía em nenhum momento. E como eu tenho questões complicadas em relação a essa coisa de cálculo renal, quando foi o período letivo começou em fevereiro, quando foi em maio, eu tive uma crise renal braba e expeli um cálculo renal. Por exemplo, cheguei à escola, né, como a escola estava recebendo aquelas turmas de educação infantil, não tinha massa de modelar, não tinha giz de cera, não tinha lápis de cor. Não tinha. Muitas vezes eu providenciei do meu bolso. A gente, por exemplo, tem nessa ideia também, né, da perspectiva do trabalho com as diferentes linguagens, a gente trabalha com os diferentes cantos, né, os cantinhos, não é isso? Então eu fui montando com uma certa dificuldade, até porque o salário de professor, né, da educação básica, principalmente, não é lá essas coisas, e como era o trabalho que eu acreditava, eu fui montando, assim, né, conseguindo doação daqui, conseguindo doação dali. Depois de um tempo, as coisas foram sendo melhoradas, mas naquele momento foi muito complicado, aquele ano, porque não tinha sido pensado com carinho, né, e assim, nada contra transformar uma escola, mas colocar o ensino fundamental inicial ali, começar pela educação, pela pré-escola, na verdade, né, porque não tinha creche, mas isso não foi pensado assim de maneira cuidadosa também, que isso é necessário, né? A gente, quando leva a sério essa situação... nem tinha visto o copo aqui, quase que eu derrubei. Mas, enfim, essas questões, né, elas estão aí o tempo todo no nosso trabalho. Deixa eu ver se... eu falei da menina. Essa ideia também de trazer a realidade da criança, não é só isso. Eu penso muito na perspectiva de ampliar. Nessa coisa do direito, ela tem direito a conhecer, assim como eu também quero conhecer aquilo que eu não sei. E aí, gente, a gente só conhece porque a gente é diferente. A gente tem todo um trabalho ainda muito voltado para essa ideia da homogeneização. E nós somos diferentes, a gente dificulta muito quando a gente faz isso. E principalmente na questão da alfabetização, levando em conta que as crianças, elas trazem conhecimentos sobre a língua portuguesa, elas também têm conhecimentos diferentes que podem circular aí. E aí, nesse sentido, né, facilita muito mais quando a gente considera isso para o nosso planejamento, para o nosso trabalho pedagógico, ao invés de dizer que a criança ela não sabe nada, porque eu não consigo enxergar aquilo que ela sabe. Eu não fiquei muito tempo, até porque eu não tinha como ficar, mas só quando eu cheguei a falar a letra M de mamãe não é essa a letra do nome da minha mãe, gente. Isso é muito sério, né? Era uma criança que a escola estava olhando para ela a partir do lugar que ela é uma criança com problema. Com com distúrbio de aprendizagem, sei lá o nome. Né? Tinha alguma dessas... A gente gosta muito de emitir laudo, né? Enfim, patologizar as crianças, né? Isso também desresponsabiliza. A partir do momento que a gente individualiza essa questão, a gente não coloca em xeque, não discute o que está acontecendo no trabalho ali, né? Tanto nosso quanto... Vem cá. Boa noite. Você falou numa questão que muitas pessoas já sinalizaram, e eu acho que hoje é uma questão que é assim... Minha preocupação é que certos discursos, eles caem com critérios de verdade, enquanto discurso, mas na hora que a gente enfrenta o cotidiano, na prática, muitas vezes a gente tem muita dificuldade para dar consequência a esses discursos. E eu acho que você trouxe uma situação que é fundamental, né? Quer dizer, num processo discursivo, se a criança é o centro, né? Ou pelo menos é um dos centros, não o único, a primeira coisa que eu acho que é necessário é aprender a olhar essa criança, né? Porque a gente fala do diálogo, mas diálogo implica em falar e ouvir, né? E a epistemologia da escuta é muito pouco exercitada nos nossos cursos de formação e no cotidiano da escola, né? A criança fala na rodinha, mas fala o que, quando e como, e o que ela fala. Ela pode falar tudo o que ela quer, em qualquer momento, uma escola que é marcada pela cultura do silêncio, pela cultura
da obediência. Minha filha, quando ela vai falar alguma coisa, não quero te cortar, mas a minha filha, quando a gente está conversando em casa, sabe o que ela faz? Ela levanta o dedo. É sério. Isso é muito comum. Meu sobrinho, quando a primeira vez que ele levantou o dedo, tem um tapa no dedo. Para, você pode falar, não precisa levantar o dedo para pedir. Porque tem uma questão que me parece que, assim, séria, e isso são vícios que a gente aprende na escola, né? Que não passa por uma questão de socialização. Eu estou falando isso pelo seguinte: algumas pequenas atitudes que podem parecer insignificantes, elas implicam uma mudança radical, que é uma mudança paradigmática. E que é muito difícil. Ouvir a criança, por exemplo, é muito difícil. É uma coisa simples, não diz que ouve. Ouve mesmo. Ouve quando? Que horas? Fala todo mundo ao mesmo tempo. Gente, peraí. Olha só, não dá, vamos organizar isso aqui. Vamos falar. E falar o que muitas vezes a gente ouve que a gente não quer ouvir, não gostaria de ouvir, né? E a criança também, quando deixa ela falar. Quando o outro fala, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas se a gente tem essa escuta sensível ao outro, a gente pode concordar, discordar, enfim, estabelecer um debate. Eu estou falando isso tudo por quê? Eu acho que numa ordem em que a visão, né, é a primeira, o órgão mais sensível, é o órgão do conhecimento, é a visão e uma certa audição, eu acho que o exercício mais doloroso da formação dos professores seria apagar essas tatuagens, eu gosto muito desse termo, essas tatuagens que marcam os nossos olhos. Eu sei contar a história, porque isso foi uma história que eu ouvi da Silvina um tempo atrás, que ela falava que nós temos os olhos tatuados. Arrancar uma tatuagem já é um processo doloroso. Arrancar uma tatuagem dos olhos já deve ser mais doloroso ainda, né? Então isso implica o quê? Implica que a gente tem que se revirar pelo avesso. E uma criança, por exemplo, nos ensinou isso muito bem. Porque as crianças sabem coisas que a gente sequer imagina. Eu vou contar rapidamente esse caso, mas é uma aprendizagem recente. E foi uma aprendizagem coletiva para todas nós. A gente estava aqui no PIBID, numa escola aqui em Niterói, não na educação infantil, mas no segundo ano de escolaridade. Um menino de 7 para 8 anos. A professora, a turma do PIBID chega, um grupo do PIBID, já 3 meninas na sala, e a professora começa a apresentar as crianças. E como é que ela apresenta? Ela lê da pauta do diário, fulano, esse é assim, assim, muito baixinho, né? Esse é assim, assim. Quando chega no João, olha, esse é assim, assim, não, ele está muito regredido, ele conhece as letras, mas não junta as letras, não é capaz de formar uma palavra, não é capaz de ler. O ano passado ele estava mais adiantado, ele voltou muito regredido. Bom, enfim, essa foi a apresentação do João. E passou, e aquela tarde o João fez tudo que a professora disse que ia fazer, contrário ao que a professora disse que ia fazer. Realmente o João não copiou nada do quadro, não leu nada do que ela mandou ler, nem respondeu nada do que tinha que ser respondido. Em compensação, o João passou a tarde inteira escrevendo, segundo ele, escrevendo e desenhando. Só que escrevendo e desenhando fora da representação do que a gente considera leitura e escrita. Tinham rabiscos, tinham letras esporádicas, tinham números, tinham formas, figuras, né? E tinham simplesmente outras que a gente consideraria um rabisco, mas que significavam movimento, que foi a forma como ele fez. E aí ele mostra para as meninas um bolo de papel dobrado e diz: eu fiz um jornal. E o jornal do João, ninguém lia absolutamente nada. E aí as meninas falam: então lê para mim. Aí ele começa a mostrar. Olha, aqui está escrito assim, assim, o homem matou... Só tinha tragédia também. O homem matou não sei quantos, invadiu, aí o outro era assim, a polícia subiu no morro. E isso tudo, cada página do jornal correspondia a uma seção. Tinha a seção de preços do supermercado, então ele tinha lá os desenhos, tudo fora da representação. Não tinha nada que você olhasse e se identificasse com o jornal, nem com uma matéria, nem nada. Bom, e aí eu comecei a ler isso tudo, porque eu sei Libras. Aí a gente olhou para a cara dele e falou: bom, agora o negócio complicou.
porque a gente já escreve fora da representação, mas escreve. E agora lê em Libras. Bom, resultado, João aprendeu a ler, aprendeu a linguagem de sinais, né, os Libras, pela televisão. Porque a mãe deixava ele muito tempo sozinho, ele ficava assistindo não sei onde, e ali ele aprendeu, ele sabia todo o alfabeto em Libras. E as meninas, o que a gente faz com isso? Esse menino sabe um monte de coisa, como diz a professora, mas ele sabe outras coisas que a gente não sabe. Eu, por exemplo, não sei língua de sinais. Né? E ficamos... Conhece o jornal, né? Não. E aí a gente, vamos ver o que ele não sabe, a gente vai ver. Agora vamos ver o que ele sabe. Aí fomos analisar o que ele sabia. Ele conhecia o jornal, ele organizou as manchetes, ele fazia os rabiscos maiores, rabiscos ou traços, como vocês quiserem, maiores, os outros eram menores. Enfim, toda uma representação do que ele acha ou entendia com o jornal, as sessões. Tá. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tentar aprender com ele como ensiná-lo. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender com ele, bom, vamos pedir ele para ensinar Libras para a gente, né? E aí, ele achava o máximo, porque ele fazia o sinal, as meninas aprendiam, faziam errado de propósito. Uma delas estava fazendo o curso de Libras aqui, então conhecia, mas já fazia de propósito para ele. Não é assim, e aí ele se sentia muito valorizado. E esse grupo passou a trabalhar com o João uma vez por semana, todas as tardes. E quando veio a informação de que o João sabia Libras, e para a professora também não sabia que ele sabia Libras, então foi organizado na roda, o João vai ensinar uma coisa para a gente, que ninguém... Aí foi discutido com as crianças o que é Libras, o que ele sabe, o que ele não sabe. Bom, aquela criança que estava à margem, no fundo da sala, passou o centro. Ela passou o centro, porque na roda, quando é a hora do João fazer toda a roda, tinha um momento do João ensinar algumas palavras. As crianças falavam uma palavra e ele fazia as letras, aí os outros imitavam. Bom, mudou a configuração do João, daquela criança que ficava à margem, inclusive no relacionamento com os colegas, ele passou a ser uma figura que passou a ter importância naquele grupo, porque ele sabia uma coisa que os outros não sabiam. E ele foi ensinando a essas crianças. E aí, é óbvio que as estratégias, os processos didáticos acontecem, né? Então, não sei quem, mas nessa discussão, nesse processo todo do João, a gente descobriu o seguinte: ele conhecia algumas letras, sim, que ele não conhecia e não conseguia fazer essa relação absurda entre a letra bastão e a letra cursiva. Porque não basta alfabetizar, você tem que alfabetizar com letra cursiva, porque acho que nós ainda estamos lá no tempo do Império. Porque lá no Império eu entendo, não tinha xerox, não tinha máquina de escrever, então todos os documentos tinham que ser com letra cursiva, mas quando a gente avançou um pouquinho, só que a escola acho que ainda está lá atrás. Né? Eu trabalhei em escola que tinha colega que reprovava criança que não sabia letra cursiva. Não, mas isso até hoje. Até hoje, isso não é uma... Então, qual era a dificuldade do João? Ele até conhecia algumas letras. Ele não fazia relação, por exemplo, do A em script ou em bastão com o A. Então, nós começamos, as meninas bolaram um jogo que era um alfabeto móvel, tipo palito de picolé. De um lado tinha o símbolo em Libras, do outro tinha a palavra, no alfabeto, a letra, aliás, no script e no cursivo. Então, a brincadeira com o João era, qual é a palavra? Eu falo uma palavra, você vai escrever. Mas eu vou falar e você vai dizer para mim em Libras, depois você vai escrever. Então, ele só tinha que simplesmente fazer a relação virando com essa história toda. O João, que não tinha nenhum problema de aprendizagem, ele conseguiu, no mês, essa história começou em abril, em outubro, o João estava lendo e escrevendo em cursiva. Vamos dizer, bom, ele estava lendo e escrevendo, ele não ia se candidatar à Academia Brasileira de Letras, tá? Vamos combinar que também as pessoas acham que quando fala lendo e escrevendo, tem que estar lendo e escrevendo, seria um erro. Não é assim. Estava lendo, tinha, como qualquer criança, pulava uma letra, pulava uma sílaba, mas já estava, inclusive, grafando o nome em Libras. Então, eu acho que assim, vocês vão dizer, mas tinha mais uma pessoa dentro de sala? Sim, tinha, mas isso não quer dizer nada. Essa criança esteve com aquela professora 2 anos e a professora nunca descobriu que ele sabia Libras.
E esse saber, ao ser valorizado, mudou tanto, não só a configuração emocional dessa criança, como também a própria relação dele com o universo da sala de aula. Ele deixou de ser o problemático para ser a criança que trouxe a novidade. Por isso que eu digo, eu defendo que a gente não tem dificuldade de aprendizagem. Dificuldade de aprendizagem só existe na escola. Não existe em outro lugar. Eu nunca vi ninguém ser reprovado em aula de motorista porque não tem dificuldade de aprendizagem. Pode ser um péssimo motorista. Agora, ser reprovado porque fulano não pode aprender a ler porque ele tem dificuldade de aprendizagem, ele não pode dirigir, não. Não pode andar de bicicleta porque também tem dificuldade de aprendizagem. Isso é uma questão que só acontece na escola. E, por outro lado, que eu acho que é o grande desafio, a gente tem muita pressa em identificar os problemáticos. Como eu acredito, de verdade, que de perto ninguém é normal, começa a conviver muito para você ver que não vai dar certo, você vai começar a achar um monte de problema do sujeito que você acha que é ótimo. É a mesma coisa. Problemático todo mundo é. A grande questão é mudar o termo. A gente enfrentar essa batalha discursiva e começar a trocar os termos que são usados contra a criança e começar a trabalhar isso em favor da criança. Não sei se necessariamente a favor da gente, mas que nos tira da zona de conforto. Então, eu não vejo uma criança problemática, eu vejo uma criança problematizadora, que me traz um problema. E quando ela me traz um problema, eu tenho que sair do meu lugar para tentar resolver esse problema, porque o problema é meu. A professora especialista nessa relação sou eu, não é a criança. Então, esse deslocamento, eu acho que é uma coisa muito simples, não é complicado, mas eu acho que faz uma mudança significativa em qualquer processo, seja na educação infantil, na creche, no ensino fundamental, na educação e no ensino superior também, né? Sim, é isso. Assim, é muito difícil trabalhar com questões de alfabetização, acho que é por isso que é tão legal, né? Acho que exige muito da gente, o tempo inteiro, né? Com crianças muito pequenas, né, da fase da creche, acho que ainda fica um pouco mais difícil, né? Eu, particularmente, eu nunca trabalhei com essa faixa etária, minha experiência como mãe, mas, enfim... eu imagino o quanto deva ser complicado, principalmente por essas questões de infraestrutura também, né? A gente sabe que as colegas estão as poucas pessoas para muitas crianças, aí tem a questão do cuidado também, né? São crianças que não têm, assim, que não têm ainda muita autonomia no vestir, no se alimentar, né? Mas eu acho que o grande convite aqui, o legal da gente conversar é justamente isso, porque a gente vai colocando as nossas certezas em xeque e vai pensando sobre isso. Deixa eu passar para aí. Boa noite. Eu tenho uma dúvida mesmo para a gente questionar em conjunto, né? Essa questão quando falou sobre alfabetização, eu trabalho alfabetização em segunda língua, no caso a língua brasileira de sinais, né? Então, meu questionamento dessa questão é justamente essa. Primeiro, porque eu trabalho numa escola, por exemplo, de educação infantil para alunos ouvintes. E eu trabalho ensino de Libras como L2 para ouvintes. A primeira questão é que não foi aceita pela Secretaria de Educação porque linguagem oral, linguagem escrita. Ou seja... mas a gente não é um país bilíngue, inclusive? Diz a lenda. Não, porque é até um mito que tem que a Libras não é a segunda língua do país, é a segunda língua reconhecida, ou seja, eu aceito que, mas se fosse um país bilíngue, todo mundo aprenderia Libras, e hoje ninguém sabe, né? Então, essa dificuldade, porque eu trabalho justamente as duas práticas, tanto o ensino de Libras como L2 para ouvinte, uma alfabetização numa outra língua. Os meus alunos hoje de educação infantil são capazes de expressar conhecimento a partir da língua de sinais. E trabalho também em língua portuguesa como segunda língua para crianças surdas, que é aquela dificuldade que você falou da questão de especialização. Ninguém quer assumir o aluno para si, né? É surdo, ele vai para o especialista do AEE, vai para a classe especial, vulgo classe bilíngue, porque lá alguém vai dar um jeito nele. E sempre essa questão. E no fim, o surdo chega no ensino superior, como nós temos hoje, e ele não sabe a língua portuguesa. Temos professores mestres e doutores que sabem língua de sinais, mas não têm domínio da língua portuguesa, que se é pré-requisito no ensino superior, né? Hoje, no Brasil. E como que se pensa isso na educação infantil? Porque os referenciais curriculares, ninguém fala nada do surdo. Sempre tem um padrão típico de aluno, né? Aquele aluno que vai aprender de forma comum, como todos os outros. E como
pensar, como está sendo pensado, eu falo isso como leigo, minha formação é nível médio e estou atualmente pesquisando isso em ensino superior. Como que se pensa essa questão da língua de sinais e da língua portuguesa, tanto como primeira língua e segunda língua para crianças da educação especial? Não, da educação especial ou da educação infantil? No caso, da educação especial como modalidade, na educação infantil, porque eles estão na escola. Então, como que se pensa isso? Uma questão prática. Eu tenho aluno surdo na educação infantil. Tenho tudo para aquele aluno que é ouvinte, porque você vai trabalhar em língua portuguesa, tá? Mas esse aluno surdo, porque não dá uma aceitação hoje da língua de sinais como método de alfabetização. Ou seja, ele é alfabetizado, mas em outra língua. Mas se a língua portuguesa é a primeira língua do país, é obrigatória para todos, o que faz por isso? É obrigatório, mas ninguém ensina para ele. Ele passa por ali, ele é surdo, não vai aprender língua portuguesa, tadinho. Tá, passou a vida inteira, e aí? Ele não é obrigado a saber? Mas quando a gente cobra ele, a gente cobra que ele saiba. Mas ninguém cobra que o professor ensine. Então essa é uma questão que eu trago assim, de dúvida mesmo. Complexo, eu sei. Sim, complexo. Assim, fazendo eu acho que tem a ver um pouco com essa discussão que a gente estava tendo, que é como, acho que a Virginia falou, como é que a escola lida com a diferença. Porque não é, o professor não sabe, e não sabe mesmo, porque como a Carmen, eu também não aprendi Libras. Né? Na minha formação de escola normal não tinha Libras. Quer dizer, essa discussão vem sendo colocada aqui no currículo da pedagogia, mas ainda precisa, né? Por conta dos movimentos e tal, e vai colocando. Mas veja, o surdo não é a única diferença que nós temos na nossa sociedade, tem trozentas outras diferenças. Então, eu acho que quando a gente pensar essa escola dessas diferenças, o que é ser um professor alfabetizador, né? O que é trabalhar com a língua portuguesa, compreendendo que nós não falamos todos a mesma língua. Alguns, por exemplo, falam a língua dos surdos. Né? Então, assim, o que é... Então, isso eu acho que é uma fragilidade, né, na nossa formação, e é uma questão que está em aberto. A gente está começando a discutir isso agora. Né? O movimento já apresentou essa questão das Libras como um desafio para os professores, mas não é o único desafio. Você vê, não é só a criança dita normal, a gente também não sabe alfabetizar. Entendeu? Não é criança surda que eu não sei alfabetizar. A criança dita normal, com 4 anos eu estou dizendo, nem adianta que isso aí não vai dar para nada. E volto depois de encontrar ele com 16 e realmente... Então a gente faz isso com as crianças que estão nesse lugar que teoricamente é da normalidade, mas a escola, né, eu brinco que a escola ela trabalha com a normalidade igual aquele binóculo do Machado de Assis, né, que vai olhando, como a Carmen falou, né, de perto ninguém é normal. Pois se você coloca todo mundo naquela lente, chega um ponto que está todo mundo dentro do hospício e só você... né? Então, peraí, tem algum problema. E eu acho que a escola faz isso, né? Quer dizer, você começa a olhar para o outro sempre do lugar da anormalidade, do problema, da doença, da ausência, da falta. E aí, é isso. A gente está aqui reconhecendo isso. Muita coisa falta em nós. Muita coisa de conhecimento para primeiro, compreender que somos diferentes, produzimos, e a gente já teve aí na inteligência emocional, inteligências múltiplas, né? Várias teorias falando somos diferentes, aprendemos diferentes, pensamos diferentes, construímos, né? Temos imaginários, e a gente continua com essa ideia de que a gente vai entrar numa turma e que vai ensinar a mesma coisa para todo mundo e todo mundo vai aprender igual. Né? E se não aprendeu, o problema é você. Só que a gente já está batendo nesse paradigma há alguns anos. E a gente continua fracassando há alguns anos e o número dessas pessoas com problemas cresce. Vai ter que chegar um ponto que a gente vai dizer assim, gente, a água do país tem problema, porque não é possível, tem mais gente, só nasce anormal nesse país. Né? Se a gente for ver hoje, você conversa com muitas professoras, mas a gente vai conversando com as professoras, metade da turma é autista, outra metade é hiperativa. Não, sabe? Aí essezinho aqui é normal. Então, assim, se tirando 1, 2 que são normais, né? Esse aqui é surdo, já tem laudo, deixa ele aqui quietinho. Esse aqui tem... Esse tem laudo, esse tem laudo. Gente, isso aí chega ao ponto que a professora começa a dar... Esse não tem laudo, mas eu sei... Se você levar ao médico, eu sei. E é legal porque, assim, sabe o que eu acho legal? É que a diretora da escola, ela também fala isso.
essa professora não tem laudo, mas eu sei que ela tem problema. Ela não tem laudo, mas ela tá com problema, gente. Aquela ali é licenciada da psiquiatria, gente, olha só. Então, gente, é impressionante como a gente vai reproduzindo, né, o discurso sobre o outro e tal. Então, essa sua questão é uma questão que na verdade, quando você traz a questão do surdo, fica muito marcado. Mas a verdade é que a escola não sabe lidar com a diferença. Eu queria pensar um pouquinho sobre isso. Eu tenho um amigo que trabalha no INES. Não, ele é professor de geografia, Gilson, o nome dele. O que acontece? Ele é professor de geografia e ele decidiu que não ia dar prova escrita, porque a questão da língua portuguesa para o surdo é muito complicada, porque, não sei se vocês já tiveram acesso, a forma de escrever é totalmente diferente do que a gente está acostumado. Aí o que ele percebeu? Que se ele fosse avaliar os alunos por aquilo ali, não ia, né, ele ia despotencializar o cara, porque às vezes é difícil mesmo de você compreender. Então ele decidiu que ia fazer a prova em livros. E aí foi muito engraçado, porque os alunos reclamaram, que falaram que não tinha valido, porque tinha que ser prova escrita. Mas assim, além dessa situação de não está valendo ou não, mas eu achei interessante o processo dele, porque eu acho que também é um direito e a pessoa precisa aprender a língua portuguesa, mas talvez não seja da maneira como a gente imagina que deva ser. E se a gente olhar a partir disso, a gente vai sempre olhar o que está faltando e não aquilo que a pessoa conquistou. Né? E isso é muito complicado. Acho que a ideia aqui, né, o convite aqui da gente conversar é justamente esse. É porque a gente sempre olha para aquilo que a gente considera que falta. E a gente nunca consegue ver quem de verdade é aquela criança, aquele adolescente, aquele aluno. A gente não consegue ver. O problema da gente trabalhar com padrão é isso, porque a gente não se permite enxergar de fato quem é aquela pessoa. E aí é todo mundo, inclusive quem está acima, porque o cara, vamos pegar aí, né, já que a gente está usando os termos aí, né, o portador de altas habilidades, sei lá. Até esse cara também, ele também se dá mal, porque você para de investir nele, porque afinal de contas ele já chegou onde você queria, então é ruim para todo mundo. Claro que, logicamente, né, numa sociedade desigual como a nossa, aquele que está aquém daquilo que eu espero, ele fica pior nessa situação, lógico, não estou querendo dizer que é a mesma coisa. Mas o problema, né, da gente trabalhar com padrão, primeiro, é isso, que a gente não enxerga de verdade quem é. Aí eu fico lá, né, por exemplo, às vezes eu trabalho com umas produções textuais dos meus alunos, na época que eu era professora de educação básica, e eu vou mostrando os conhecimentos que as crianças possuem sobre a língua a partir daquilo que a gente considera como errado. Né, que é bem interessante, porque se eu olhar, está errado, eu não consigo ver o que a criança sabe. E o interessante é saber o que a criança sabe, pelo menos isso que me interessa para poder trabalhar com ela, né? Então, acho que o convite, a grande dificuldade que a gente tem é justamente porque a gente tem todas as expectativas na nossa cabeça, e é claro que a pessoa da educação especial, acho que isso fica mais marcado. Isso é tão marcado, eu trabalhei 2 anos com cego, eu trabalhei no Benjamin Constant. E lá era muito doido, porque a avaliação era totalmente pautada no ensino regular, na escola comum. E aí eu dizia assim, gente, mas se você avaliar esses garotos e as garotas aqui, como a escola avalia lá fora, ele não vai ser bem sucedido, porque ele é diferente. A diferença fica mais marcada, entendeu? E não é uma diferença no sentido pejorativo, porque é diferente. Então, aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi na minha escolarização como professora não vai dar conta daquele aluno, então eu preciso aprender uma outra forma. E é um convite muito legal, quando você se permite aprender a enxergar aquela pessoa a partir de um outro lugar. Aí você também aprende. Agora, nesse sentido, também, né, a gente trabalha nessa perspectiva, né, do erro como errado, do diferente como o deficiente, e a gente também se coloca num lugar em que a gente não se permite aprender. E o grande barato de trabalhar, né, com a educação é justamente porque nós somos diferentes, a gente aprende na diferença. Se todos nós sabemos as mesmas coisas, não tem um porquê de a gente aprender um com o outro, né? Mas tem uma coisa, né, assim, né? E é engraçado, né, porque a Maria Helena Souza Pato já discute essa questão, né, da diferença não é deficiência, né? Mas é impressionante como a gente tem essa dificuldade. A sociedade é competitiva, nós estamos aqui, mas vem cá, todos jogamos o mesmo jogo, com as mesmas regras, com o mesmo uniforme,
né? Quer dizer, só tem um caminho para o sucesso, quer dizer, tem uma expectativa aí de chegada para todos que é homogênea, né? E aí é isso, quer dizer, qual é o meu objetivo como professor de geografia? Que você saiba geografia, primeiro. Então você me mostra competência sobre esse campo do conhecimento, mas eu coloco um impeditivo de que você me mostre que você tem conhecimento em geografia e digo, sim, mas você não sabe dizer isso com a língua portuguesa. Então você não sabe. Peraí, mas você não sabe língua portuguesa ou você não sabe geografia? A partir do momento que eu coloquei isso como a barreira, bom, então eu vou dizer que você não sabe geografia. Então eu estou ferindo o próprio objetivo daquilo que eu disse. Eu te ensino geografia e digo que você não sabe. Né? Então é complicado, porque na verdade a gente acaba achando que só existe um caminho possível para chegar a um conhecimento, né? Então é um paradigma epistemológico, né? Quer dizer, só existe um conhecimento que a gente ainda está trabalhando no tudo a todo, gente. Como diz a Carmen, né? A gente ainda está lá no Comênios ainda. No mundo que você bota no Google, o que é isso? Foram encontradas 350 mil alternativas para esse verbete. E a gente ainda está nessa perspectiva de que existe um conhecimento, um único caminho para chegar a esse conhecimento e que ele tem que ser igual para todo mundo. E que só seguindo esse, né? Eu sou a luz, a verdade e o caminho e a vida, que só esse caminho é que vai fazer de mim um sucesso. Qualquer outra possibilidade é fracasso. Aí não tem espaço para diferença, porque se o ponto de chegada tem que ser igual para todo mundo, como é que o diferente vai chegar nesse ponto? Não vai. Ele vai chegar em outros pontos, né? Então, assim, só que existem outros pontos de igual sucesso, de igual conhecimento, de igual valor. Uma outra perspectiva que eu possa seguir, trilhar um caminho e contribuir para essa sociedade de um outro lugar e ser feliz, né? Que eu acho que a gente tem que ser feliz. Você já lembrou que tem que encerrar? Eu queria só falar uma coisa, né? Tem um texto do Barriga, bem claro, meu querido. Ele diz o seguinte, quando eu respondo, inclusive de geografia, né? Quando eu respondo uma pergunta sobre geografia, a única coisa que eu tenho certeza é de que a pessoa soube responder aquela pergunta. É a única coisa que eu tenho certeza que eu posso afirmar. O resto eu não posso afirmar, isso é muito complexo. Enfim. A Tereza falou que a hora está avançada, né? Já está na hora de avançar, de terminar. Eu agradeço o convite, podem me chamar outras vezes, muito bom estar aqui com vocês, bom rever pessoas conhecidas que eu não via há um certo tempo, tá bom? E espero assim, que vocês não tenham saído com muitas certezas não, mas com a cabeça fervilhando, acho que o interessante é isso. Muitíssimo obrigada, Virgínia, né, por vir conversar com a gente. Acho que foi uma conversa bem animada, tanto assim que era para terminar às 8, e às 8h29 eu tive que dizer, olha, a gente tem que terminar, isso significa que a conversa estava boa, né? Então, agradecer especialmente a presença de Virgínia, agradecer a presença de todas e todos que estão aqui, porque não dá para conversar sozinho, dá, não é verdade, a gente conversa sozinho. Opa! Mas, responde, né? Briga. Mas conversar com muitas pessoas é mais bacana, mais interessante, a gente tem uma troca mais intensa, acho que foi uma noite bem interessante. Então, agradecer a presença de todas e todos, dizer, como a Andréia já disse na abertura, mês que vem tem mais. Então, dia 25, estava ali olhando o calendário, dia 25 de setembro, nosso próximo conversa. Ainda não sabemos quem virá, mas virá alguém que também vai fazer uma conversa bacana, como a de hoje. Mesmo horário, tá? Então, é a última segunda-feira de todo mês, das 18 às 20. Todo mês, a última segunda-feira, 18 às 20. Ou aqui, ou então na sala 318, que é a nossa sala Paulo Freire. Aí a gente depende um pouco de como é que está as coisas que estão acontecendo. E aí, então, agradecer, né? Agradecer de novo, que sempre é importante a presença da UniTV, que tem dado um apoio super bacana para a gente, já tem alguns anos, né? Então é muito bom a gente ter, porque o Conversas, como a André disse, já tem mais de 20 anos, mas eles aconteceram, né? E ficaram. Desde o momento em que a UniTV passou a ser parceira, os Conversas continuam existindo,
né? Eles podem ser utilizados por vocês, podem ser utilizados nas escolas, em reuniões, em outros momentos de discussão, alguma coisa interessante que eu mesmo quero rever. Então, dá uma outra dinâmica, né? Então, é muito bom ter essa parceria, agradecer. E queria dizer para vocês, nesse momento que a gente está vivendo, que também Virgínia fez referência, né? Um momento tão duro, tão difícil, em que a gente tem tantas perdas, tantas dificuldades. Todos os dias a gente sabe que a gente perdeu um grande direito, né? Todos os dias a gente sabe que a gente teve uma parte expressiva da nossa luta, sei lá, roubada. Eu não digo destruída, porque o que a gente constrói, né? O efeito pode ser destruído, mas a luta, a força, a potência não. Então, também é um espaço de resistência, de revigorar, de nos dar esperança, de nos dar alegria, isso de podermos estar aqui juntos, conversando sobre essas nossas questões do dia a dia, sobre, né, as nossas angústias, as nossas certezas, as nossas dificuldades, os nossos pequenos ou grandes sucessos, né? Isso nos ajuda a amanhã entrar na sala de aula com mais alegria, com mais força, com mais vontade, com mais certeza de que vale a pena a gente continuar lutando, porque, né, a vida nunca foi fácil para nós que estamos num determinado lugar da sociedade e que, portanto, é parte da nossa vida a luta, né? Então é preciso que a gente encontre formas e a gente espera que esse encontro também seja um lugar desse vigor, né, de revitalizar. E aí, com essa alegria, eu queria compartilhar com vocês a minha alegria hoje, né, de ter duas pessoas que eu tive o prazer de orientar do doutorado, né? A Andréia, minha colega aqui da Faculdade de Educação, né, minha parceira nesse momento, nós dois compomos essa parceria na coordenação do Conversas, né? Como a Andréia disse, o Conversas é um projeto de extensão do Grupo Alfa, a Carmen Pérez também é do Grupo Alfa, né? Então, nesse momento, nós estamos com essa responsabilidade, mas a gente vai mudando, né? E a Virgínia, que também foi nossa doutoranda aqui, que eu também tive o prazer de orientar e que atualmente é professora da UERJ, né? Então, para mim é um motivo de grande alegria e eu acho que é bacana a gente poder compartilhar, né? Porque é a certeza de que a gente tem de que vale a pena, né? Vale a pena, porque o retorno a gente vai vivendo nesse dia a dia. Então, muito obrigada a todas e todos. Espero que nós estejamos juntos novamente no mês que vem e que vocês possam ir desdobrando essas conversas, convidem as colegas, né? Entrem em contato. A ideia é que a gente possa abrir as possibilidades. E o certificado está aqui com a gente. Obrigada, boa noite, até a próxima.